E aí, pessoal, que está na reta final para o concurso de técnico administrativo da sede SC. Bora mergulhar num tema que é certeza de cair na prova: administração de materiais. A ideia aqui é passar junto pelos pontos mais importantes, aqueles que a gente precisa ter na ponta da língua para garantir uns pontos a mais. Vamos nessa? Olha só o nosso roteiro de estudos. A gente vai começar com a base de tudo, os fundamentos. Depois, vamos entender os 3 atributos de classificação, que é um tópico que as bancas adoram. Na sequência, a gente entra nos métodos mais famosos, o ABC e o XYZ. Aí vemos como o ciclo de gestão funciona na vida real e, para fechar com chave de ouro, a gente conhece os sistemas de controle de estoque. Bem direto ao ponto, né? Bom, como em qualquer matéria de concurso, não tem como fugir da base. Não adianta decorar os métodos se a gente não entende o porquê de tudo isso existir. Então, vamos gastar um tempinho aqui para deixar esses conceitos bem firmes. Entender isso é o que vai fazer a diferença na hora de interpretar aquela questão mais capciosa. Para começar, vamos pensar juntos. Qual é o grande objetivo de gerenciar materiais no setor público? Tipo, por que a sede SC se preocupa tanto com isso? A resposta para essa pergunta é a base de todo o resto. E a resposta está aí. A palavra-chave é eficiência. No serviço público, isso não é só um termo bonito. Significa, na prática, usar o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos, da melhor forma possível. É ter certeza que uma escola vai ter o material que precisa, na hora certa, sem faltar e sem sobrar. É fazer mais e melhor com os recursos disponíveis. E aqui tem um detalhe que vale ouro na hora da prova: a ênfase na palavra uso. A meta não é ter um almoxarifado gigante e lotado de coisas. A meta é usar o que se tem de forma inteligente, evitando qualquer pingo de desperdício. Fica de olho nesse detalhe porque é o tipo de coisa que pode virar uma pegadinha. Agora, um ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente: a diferença entre recursos materiais e patrimoniais. Mas é bem simples, quer ver? Pensa numa escola. O papel sulfite, a caneta, o giz, tudo isso é recurso material porque se gasta, se consome com o uso. Já a carteira do aluno, o computador, o prédio em si, isso é recurso patrimonial, é permanente, dura bastante. Um se consome, o outro fica. Entender isso é fundamental. Certo. Já entendemos o que são os materiais e que o foco é na eficiência. Mas como a gente organiza tudo isso? Para organizar direito, qualquer bom sistema de classificação precisa ter 3 características essenciais, e é delas que a gente vai falar agora. Muita atenção aqui. Esse é um daqueles assuntos que despencam em prova. Conhecer e, principalmente, saber diferenciar esses 3 atributos pode ser aquele ponto que faltava para aprovação. E aqui estão eles: abrangência, flexibilidade e praticidade. Vamos destrinchar cada um para não ter erro. Primeiro, a abrangência. Pensa que o sistema tem que ser capaz de abraçar tudo, desde um clipe de papel até a peça mais específica de um equipamento com todos os detalhes. O objetivo principal disso é acabar com aquela bagunça de ter o mesmo item cadastrado com 3 nomes diferentes, o que só gera confusão e compra duplicada. O segundo é a flexibilidade. Aqui a gente está falando de um sistema que tem jogo de cintura. Ele não pode ser engessado. Se amanhã a secretaria decide comprar um novo tipo de tablet para os alunos, o sistema tem que conseguir incluir esse item novo numa boa, sem precisar de uma reforma completa. É sobre estar pronto para o futuro. E por último, a praticidade. Porque vamos combinar, não adianta nada ter um sistema super poderoso se ninguém consegue usar, né? Ele precisa ser simples, intuitivo. A pessoa responsável tem que conseguir classificar ou achar o material sem precisar de um manual de 500 páginas. Agora que a gente já sabe como o sistema de classificação tem que ser, vamos conhecer 2 métodos que são os queridinhos das bancas e que aplicam esses princípios na prática: a famosa classificação ABC e a XYZ. Vamos começar com a curva ABC. A lógica dela é baseada no princípio de Pareto, a famosa regra do 80-20. A sacada aqui é genial, de tão simples. Em vez de dar a mesma atenção para tudo que tem no estoque, a gente foca a energia naquilo que tem maior impacto financeiro. A classificação é pelo valor, e não pela quantidade. Esse diagrama aqui deixa a ideia bem clara. Olha só. Os itens da classe A são poucos em quantidade, mas são os mais caros, comem a maior parte do orçamento. A classe B está ali no meio termo. E a classe C? É o contrário da A. É um monte de item, mas cada um custa bem pouquinho. E números, que é o que a prova adora, fica assim. Cerca de 20% dos itens, a classe A, representam 80% do valor total. É por isso que o controle sobre eles tem que ser rigoroso. Enquanto isso, 50% dos itens, a classe C, somam só 5% do valor. Aí dá para ter um controle bem mais simples, concorda?
Agora, vamos para outra lógica, a da classificação XYZ. Aqui a gente esquece o dinheiro e foca na criticidade, ou seja, no quanto aquele item é essencial para a operação continuar. Um item X, por exemplo, não é tão crítico. Se faltar uma caneta, a gente se vira. Agora, se faltar o toner da única impressora que emite certificados, aí a coisa complica. O setor pode parar. A diferença é toda essa. Certo, já sabemos como classificar os materiais por valor e por importância. Mas como isso funciona no dia a dia? Agora a gente vai mergulhar no processo prático, no passo a passo de como o material é pedido, comprado e entregue. Vamos entender o ciclo de gestão. Esse fluxo mostra a jornada completa de um pedido. É um mapa do caminho, desde o momento em que um setor fala precisamos de algo, até a hora em que o processo todo se encerra. Vamos ver cada paradinha dessa jornada. Tudo começa na preparação, que é a requisição em si. Depois vem a transmissão. O pedido é enviado oficialmente ao fornecedor. O fornecedor, por sua vez, faz o recebimento. Ele confere os dados, checa o estoque e prepara a nota. A quarta etapa é o atendimento, quando o material é separado, embalado e enviado. E, por fim, o relatório, que é super importante para todo mundo saber em que pé está a entrega. E para fechar nosso estudo, vamos ver rapidinho 2 sistemas muito usados para controlar o que entra e o que sai do estoque e evitar surpresas. De um lado, o sistema de 2 gavetas. É bem visual e simples, ótimo para itens da classe C, aqueles mais baratos. Esgotou a primeira gaveta de clipes? É o sinal para fazer um novo pedido. Do outro lado, o de máximos e mínimos, que é mais automatizado. O próprio sistema avisa ou até já faz o pedido quando o estoque chega num nível de segurança e serve para todos os tipos de item. E no fim das contas, a gente roda e volta para o começo de tudo. Todos esses sistemas, todas essas classificações, só têm um grande objetivo: garantir o uso máximo dos recursos públicos, sem sobras e sem desperdício. Para finalizar, fica uma reflexão para exercitar o cérebro, pensando no dia a dia da sede SC, como o sistema ABC e o de máximos e mínimos poderiam trabalhar juntos na gestão de uma escola. Tentar aplicar a teoria a um caso prático assim é o segredo para a matéria realmente fixar na cabeça. Continue firme nos estudos e até a próxima.